Olá! Esta é a segunda de uma série de 3 videoaulas incomuns. Incomuns porque, talvez de forma inédita para você, elas são contadas ao contrário. Além disso, elas revelam uma história que não tem final e cujo início é uma inferência, ou seja, uma hipótese fundada em evidências. Bem-vindo às intrigantes e enigmáticas ciências históricas. Sendo esta a segunda de uma série de videoaulas, recomendo que você assista pelo menos o início da primeira delas, porque ali, inclusive, serão comentados os propósitos e as referências. Bem, você foi avisado. Depois não reclame de não entender um filme do qual assistiu apenas uma parte. Na última videoaula, retrocedemos a partir do nosso pequeno ramo da árvore da vida, o dos hominoides juntando-nos com os demais peregrinos mamíferos, e depois aos répteis até o concestral aminiado. É bom lembrar que, a cada encontro com os demais peregrinos, ouvimos o que eles têm a dizer de sua história e, unidos, continuamos a missão de chegar ao ancestral cordado. Voltando no tempo, encontramo-nos com outros peregrinos enquanto chegamos ao ancestral tetrápode. São os anfíbios. Pouco antes de prosseguirmos, porém, nós, os aminiados, notamos que os irmãos anfíbios, depois de escutarem estupefatos a nossa história, ficam ávidos por nos contar o quão diferente tem sido o seu regresso até aqui. Damos-lhes então a palavra, e assim tem início o conto das salamandras. O taxon Urodela compreende as espécies de anfíbios atuais que, na fase adulta, normalmente retêm a cauda e as pernas, e são muito mais parecidas com os primeiros anfíbios do Devoniano. Vernacularmente denominados tritões, quando mais aquáticos, e salamandras, esses organismos costumam apresentar uma metamorfose diferente da dos seus irmãos anuros. Embora haja uma tendência na retenção da cauda de um lado, por outro eles portam brânquias externas enquanto juvenis, brânquias essas que tendem a se degenerar ao longo do processo metamórfico. Contraintuitivamente, você poderá se perguntar, no português, ao passo em que o nome desses bichos remete ao de criaturas mitológicas humanoides e flamejantes, semelhantes a elementais de fogo, eles são, como a maior parte dos anfíbios atuais, relativamente bastante dependentes de água em seus processos fisiológicos. Os traços exclusivos dos urodelos estão fortemente relacionados à presença de falanges fundidas e redução de ossos, especialmente os cranianos. Uma possível vantagem trazida por essas características está no aumento da velocidade de deslocamento. Não que todas as salamandras sejam velozes. Algumas, comedoras de vermes, são bem lerdinhas. Mas o padrão do grupo é o hábito caçador-perseguidor. Em todo caso, como mesmo as espécies lentas tendem a ser venenosas, os urodelos são animais nos quais a evolução simplesmente tendeu a diminuir os encontros com seus predadores, e não a aumentar a resistência a eles. Além disso, como os tecidos de suas presas não costumam ser especialmente duros, a perda de ossos cranianos não só não atrapalha na ingestão, como também economiza os nutrientes que seriam necessários para a formação de mais ossos. E o prólogo? Sim, isso mesmo. Ora, pois não foi avisado que essa é uma história às avessas? Vamos ao prólogo do conto das salamandras. Muitas espécies de salamandras, como os notáveis axolotls mexicanos, parecem ter sido selecionadas para apresentarem a forma juvenil na época da maturidade sexual, fenômeno chamado de pedomorfose. Isso, em alguns ambientes, é vantajoso, porque diminui os riscos inerentes às transições de ambientes ao longo do desenvolvimento. Encontro com anuros. Anuro é um termo derivado do grego que significa sem cauda. De fato, esses são os anfíbios modernos que perdem a cauda progressivamente durante a sua metamorfose a partir dos girinos. Incluem seres muito conhecidos como sapos, rãs e pererecas. Alguns deles, além de saltarem muito bem, são capazes de aderir em superfícies relativamente lisas e projetar a língua para capturar insetos, característica homoplástica convergente com alguns lepidossauros, por exemplo. Os anuros adultos são seres altamente especializados. As adaptações de seus corpos, como o tronco compacto com poucas vértebras, o alongamento dos ossos do calcanhar,
e a forte musculatura das pernas favorecem o movimento saltatório. Para se ter ideia, o recorde mundial no salto de uma rã sem impulso é de mais de 2 metros, marca comparável ao salto de 13 metros sem impulso por um humano. Outras características não são tidas como exclusividades do grupo devido ao compartilhamento delas com fósseis. Em todo caso, anuros tendem a apresentar fusão dos ossos da cintura pélvica, uróstilo e das extremidades dos membros. No caso, o antebraço, rádio e ulna, e perna, tíbia e fíbula. Além disso, a grande boca ajuda esses animais a terem maior probabilidade de captura das presas. História dos batráquios. Vindos cada qual de sua jornada rumo ao passado, urodelos e anuros se encontram no concestral batráquio e então sobressalta seu parentesco. Que venham à tona as evidências disso. Padrão dos batráquios. A perda das escamas dérmicas é uma notável característica dos batráquios, conferindo-lhes a possibilidade de apresentar uma pele não necessariamente mais úmida e lisa, mas sim um pouco mais glandular e vesicular que a dos demais anfíbios. Encontro com ápodes. Por ápoda, referimos-nos ao grupo dos anfíbios que não possuem pernas quando adultos, daí o nome do táxon. São alongados e canelados externamente. Na verdade, esses são os únicos membros do clado Gymnophiona ainda vivos. Os nomes vernáculos desses belos e crípticos animais são cecílias e cobras cegas, dentre outros mais regionais. Às vezes são confundidas por leigos com serpentes, no caso das espécies de maior tamanho, ou vermes. Curiosamente, seus pulmões esquerdos são menores que os direitos, mais uma convergência com as serpentes. As cecílias costumam apresentar o hábito de se enterrar no solo ou na lama, e a fusão e redução de ossos cranianos conferem-lhes robustez suficiente para tanto. Apesar do termo cecília em latim implicar cegueira, e ainda serem também conhecidas como cobras cegas, as cecílias não são cobras, nem totalmente cegas. Além disso, ainda contam com um par discreto de tentáculos na cabeça, entre olhos e narinas, com função aparentemente olfativa. O órgão reprodutor masculino é uma sinapomorfia, uma novidade evolutiva do grupo, e leva o nome de falodeu. História dos anfíbios. Os dois ramos que estavam voltando de seus terminais e se encontravam neste nó, descobrem que têm muito em comum, pois ambos descendem de um ancestral anfíbio exclusivo. Padrão dos anfíbios. Seus dentes são pedicelados. O pedicelo é um tipo de pedestal que se encerra na gengiva e sobre o qual repousa a coroa dentária cônica, com as cúspides. Porém, essa coroa é substituída de tempos em tempos. Veja que isso é algo positivo, já que garante que o animal, em boa parte do tempo, esteja com a maioria de seus dentes funcionais. As costelas reduzidas percebidas nos anfíbios, diferentemente dos demais tetrápodes, e aqui você pode comparar as costelas de uma serpente com as de uma cecília. Lembrando que a primeira é um amniado e a segunda um anfíbio. Está relacionada com a respiração cutânea pulmonar que possuem. A ventilação pulmonar não depende de um diafragma nem de músculos intercostais, e por isso não há uma caixa torácica, mas sim de um bombeamento bucofaríngeo. É exatamente o que está fazendo um sapo enquanto fica estufando e retraindo a garganta. O opérculo é uma estrutura da orelha interna dos anfíbios e interior aos tímpanos externos. Sua função ainda não parece totalmente desvendada, embora uma das hipóteses mais defendidas seja a de que pode estar relacionada à detecção das vibrações no solo. Em todo caso, essa é só mais uma estrutura desse sofisticado aparato auditivo. História dos tetrápoda. Então acabamos de vislumbrar o encontro de dois grandes estrategistas tetrápodes, os amniados e os anfíbios. Enquanto o primeiro grupo, talvez por exclusão competitiva, talvez porque seus ancestrais estivessem apanhando, perdendo vergonhosamente para os primeiros anfíbios, foi selecionado em regiões mais secas, nos quais se priorizaram adaptações como a maior impermeabilização da pele dos embriões, a eficácia da respiração pulmonar, a perda da metamorfose, a maior concentração das excretas, etc., o segundo grupo firmou-se na exploração de ambientes menos áridos. Em outras palavras, ocuparam os melhores lugares disponíveis, e sua competência foi tamanha que não abriram brechas para os amniados. Com sua pele úmida e glandular,
não apenas mantinham trocas gasosas cutâneas sem a necessidade de uma mais dispendiosa musculatura respiratória, como também diminuíam a fricção com o meio, solo, pedras, folhagem, etc., durante a locomoção. E, finalmente, especializaram-se na metamorfose, explorando nichos diferentes durante a vida dos indivíduos e, assim, reduzindo a competição intraespecífica. Mas, apesar dessas diferenças relatadas, que causam estranhamento recíproco, os representantes dos ramos se entreolham no concestral e percebem que têm muitas semelhanças exclusivas, sobre as quais se falará agora. Padrão dos tetrápodes. A etimologia da palavra tetrápode é 4 pernas, e significa muita coisa. Esses animais descendem de um ancestral com 2 pares de membros locomotores que se articulam a partir de um par de cinturas e são formados, pelo menos nas espécies atuais, por um elemento proximal robusto, húmeros nos braços, fêmures nas coxas, que se articula, cotovelos e joelhos, com 2 ossos medianos pareados, rádio e ulna nos antebraços, tíbia e fíbula nas pernas. Na sequência vêm os ossos plantares, carpos metacarpos nas mãos, tarsos metatarsos nos pés, e, mais distalmente, as falanges, os dedos. Além disso, como não é tão fácil se deslocar verticalmente em meio terrestre para perceber os arredores, seres com pescoço estruturado pela coluna cervical foram selecionados. Nesses pescoços, inclusive, também se estabeleceu internamente uma estrutura vinculada ao sistema respiratório, a laringe, muito útil para separar o fluxo de ar do bolo alimentar. Problema inexistente nos seres aquáticos branqueados. Também adquiriu a capacidade de emitir sons na expiração, aumentando a comunicação entre os seres terrestres. Outra marca de família dos atuais tetrápodes é o canal lacrimal, derivado das primitivas coanas, canais entre a boca e as narinas. Esse canal guarda lá a sua utilidade, pois permite que as secreções úmidas das glândulas lacrimais sejam também aproveitadas no umedecimento das narinas e da boca. Como em uma fonte de água automática, o líquido está sempre sendo renovado, mas o dispêndio de fluido é pequeno. Encontro com dipnóicos. Os dipnóis são um grupo reduzido de peixes ósseos mais conhecidos como peixes pulmonados, que incluem seres extravagantes como as piramboias amazônicas. Nas épocas de seca, são capazes de se enterrar na lama envoltos em muco, com apenas um pequeno orifício respiratório ligando sua toca à superfície. São capazes de fazer respiração apenas pulmonar nos casos em que há baixa oxigenação da água. Suas exclusividades garantem adaptações interessantes. Por exemplo, a rede de canais no rosto que permite a passagem de inervação para poros quimiosensoriais. Além disso, ainda apresentam dentes únicos adaptados a triturar presas com exoesqueleto resistente, como o de alguns crustáceos, e matéria vegetal. Algumas espécies ultrapassam 1 metro de comprimento. Antes de prosseguirmos, cabe lembrar que entre os dipnói há várias espécies tidas como fósseis vivos, seres com taxas evolutivas supostamente lentas, que pouco evoluíram. Sobre isso farei agora uma breve análise. Em primeiro lugar, não há um critério objetivo para decidir se uma espécie é ou não um fóssil vivo. Em segundo, taxas de evolução molecular frequentemente discordam das taxas de variação morfológicas. E, por fim, ao assumir que uma espécie é menos evoluída, colocamos uma tremenda incoerência frente ao darwinismo. Afinal, por que o suposto fóssil ainda estaria vivo, imune ao ímpeto avassalador da seleção natural? Isso tudo faz com que, convenhamos, o conceito de fóssil vivo seja impróprio dentro do paradigma da teoria sintética da evolução e poderia muito bem ser evitado. História do Sarcopterygi. O concestral sarcopterígio é o ponto de encontro entre dipnóicos e tetrápodes e ostenta uma variedade de características comuns entre os dois, algumas das quais, inovações particulares, integram o padrão sarcopterígio. Padrão dos sarcopterígios. O termo sarcopterígio significa nadadeiras carnosas.
Isso porque os apêndices pares desses animais possuem músculos, ou seja, têm carne. Sarcopterídeos são os peixes ósseos com membros anteriores, apêndices ósseos articulados, estruturas facilitadoras da locomoção em substratos, um hábito que pode se apresentar como rastejador, escavador ou cursorial. Além disso, os membros ampliaram a capacidade desses organismos interagirem com o ambiente e manipulá-lo. Os apêndices pares desses animais são monoarticulados com a cintura, fornecendo uma razoável amplitude de movimento. Além disso, ainda contam com esmalte nos dentes, a estrutura mais dura produzida no corpo de um cordado que se conhece. Encontro com actinopterídeos. Esses são os seres mais popularmente conhecidos como peixes. O nome do grupo faz menção às nadadeiras raiadas, ou seja, preenchidas com elementos ósseos radiais claramente visíveis e independentes, o que permite o movimento serpenteante das nadadeiras durante o deslocamento. Quanto às nadadeiras não pareadas, esse grupo de peixes perdeu uma das dorsais, e isso aparentemente constituiu-se em uma adaptação, porque esses peixes mantiveram um hidrodinamismo relativamente alto mesmo assim, talvez por seus corpos não serem muito grandes em média. Por fim, as escamas desses animais são muito especializadas porque, além de manterem a rigidez externa, ainda conferem-lhes notável flexibilidade, praticamente não atrapalhando o movimento corporal, graças ao seu imbricamento harmonioso. Acabaram, talvez, até mesmo servindo de inspiração para a confecção de algumas armaduras medievais. Esses animais, que no senso comum correspondem ao que tradicionalmente se chama de peixe, na verdade exibem quase inimagináveis plasticidades morfológica, ecológica, comportamental e fisiológica. Basta, por exemplo, comparar um dragão marinho com uma enguia pelicanoide para uma pequena amostra dessa diversidade. História dos Osteíctes. Ao se encontrarem em um passado não tão longínquo, Sarcopterídeos e Actinopterídeos assombram-se com suas semelhanças exclusivas, muitas das quais difíceis de notar com olhar casual, todas elas, claro, oriundas do concestral peixe ósseo. Padrão dos Osteíctes. Uma questão para fazer pensar. Conforme estamos vendo ao nos aprofundar na nossa história de Sarcopterídeo, fazemos parte do grupo natural dos chamados Osteíctes, termo que significa literalmente peixes ósseos. Então, em muitos sentidos, nós, Sarcopterídeos tetrápodes, amniados mamíferos, térios placentários, primatas hominoides, hominídeos humanos, somos todos peixes, tanto quanto as baleias e as tartarugas, diga-se de passagem. O táxon dos Osteíctes, como você já pode estar desconfiando, sofreu uma redefinição nos últimos 20 anos, porque não constituía um grupo natural monofilético. Atualmente, conta com muitas espécies terrestres, por exemplo, todos os tetrápodes, e também com os peixes, sensu estrito. Eles são caracterizados por serem os únicos seres em toda a biodiversidade a apresentarem ossos celulares, ditos verdadeiros, com formação endocondral, ou seja, que surge ao longo do desenvolvimento para substituir outro tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso, e cristais de fosfato de cálcio. Além disso, são animais que têm sacos aéreos derivados do tubo digestório. Originalmente, esses sacos deviam apresentar apenas função natatória, ajudando o organismo a regular sua densidade. Mas em muitas espécies, e especialmente dentre os sarcopterídeos, conforme já vimos, esse saco acabou sendo usado para as trocas gasosas. Encontro com Chondrictes. Quanta informação vem à memória ao nos depararmos com nossos parentes Chondrictes. Muitas batalhas ecológicas foram travadas contra eles, com perdas e ganhos para ambos os lados. E essa reaproximação durante a peregrinação dos dois ramos aguça a nossa curiosidade. É a nossa vez de ouvir a turma dos tubarões, arraias, cações e quimeras. A palavra Chondrictes pode parecer complicada em princípio, mas apenas quer dizer peixes cartilaginosos. Porém, é um ledo engano julgar que o esqueleto, incluindo maxilas, desses animais seja tão maleável quanto o nariz ou uma orelha de um mamífero apenas por serem de cartilagem. De fato, em muitas partes do corpo dos Chondrictes há revestimento ósseo. Na verdade, são ossos acelulares minerais.
aumentando sua resistência esqueletal. A esse processo secundário que lembra a ossificação damos o nome de pericondral, isto é, ao redor da cartilagem. Por fim, uma exclusividade dos condrictes pode ser notada na estrutura reprodutiva dos machos, órgão modificado a partir das nadadeiras caudais que se chama clasper, em destaque na imagem. História dos gnatostomata. Conforme antecipado, peixes ósseos e cartilaginosos se encontram nesse ponto, no passado, um concestral mandibulado. Padrão dos gnatostomados. Morder é um verbo que nunca, desde os primeiros dias da Terra, poderia ter tido um cordado como sujeito. Pelo menos até que, por mutações de seleção, tivesse nascido o primeiro gnatostomado, animal vertebrado capaz de articular suas maxilas denteadas. E, tendo em vista tal fenômeno, duas questões serão abordadas. A primeira diz respeito ao surgimento das maxilas. Supostamente, elas foram selecionadas a partir de animais que tinham dobras perarticuláveis transversais nos primeiros arcos faríngeos. Em outras palavras, o primeiro arco se transformou em maxilas e o segundo em potencializador do primeiro. Os gnatostomata fazem jus a seu nome, portanto. São os que têm boca com maxilas. Esses animais também contam com um incremento de complexidade nos canais semicirculares, órgãos na orelha interna com a função de percepção da posição espacial do corpo. O surgimento de um canal a mais nesses bichos abre oportunidades para uma melhor percepção espacial e, consequentemente, a um deslocamento mais ativo e acrobático. Isso é melhor? Como quase tudo na biologia, depende. Para esses vertebrados, aparentemente foi uma característica de grande serventia, devido ao momento evolutivo e ao habitat em que surgiu, considerando os nichos ecológicos que estavam disponíveis. Essa maior motilidade talvez fosse simplesmente incompatível com animais maiores que alguns milímetros de comprimento, e a novidade evolutiva que possibilitou foi o surgimento de uma bainha de mielina nos axônios dos neurônios. Essa bainha isola grandes porções do axônio, permitindo a propagação do impulso nervoso em saltos. Trocando em miúdos, os impulsos são bem mais velozes dessa forma. A consequência prática disso é que os estímulos externos são processados rapidamente, da mesma forma que as respostas a eles. A reação aos desafios ambientais acaba sendo bem mais veloz. Por último, mais uma exclusividade está presente nesses organismos. Sua hemoglobina, pigmento respiratório associado às hemácias, é do tipo A, formada por 4 peptídeos, sendo 2 do tipo alfa e 2 do tipo beta. Cada uma dessas cadeias, com sua sequência específica de aminoácidos, possui determinada afinidade pelas moléculas de gás oxigênio. Ora, nada mais conveniente e até mesmo necessário para organismos que, tendo uma movimentação tão intensa como acabamos de ver, depende de taxas elevadas de respiração celular. Encontro com Petromyzontiformes. Algumas espécies de lampreias marinhas estão entre os poucos casos conhecidos de vertebrados parasitas, junto com os mandibulados candirus e morcegos vampiros, por exemplo. Com sua boca em forma de ventosa adaptada para sugar, os membros das espécies parasitas aderem-se ao corpo de algum gnatostomado de grande porte e, com seus afiados e múltiplos dentículos, raspam-lhe a pele e ficam engolindo o sangue que escapa aos poucos, prejudicando não apenas a nutrição do hospedeiro, mas também seu hidrodinamismo. As lampreias ainda são as únicas a contar com arcos externos às fendas branquiais, que são 7 nesses animais, conferindo um grau superior de proteção a esses tecidos tão frágeis e vascularizados. História dos vertebrata. Acabamos de ver os trajetos dos mandibulados e das lampreias. Mas, e antes dessa dicotomia? Como era a espécie ancestral? Qual era o padrão, enfim, dos primeiros vertebrados? Padrão dos vertebrados. Coluna óssea, segmentada. Consegue imaginar um bastão firme e flexível? Pois então, algo que é facilmente obtido com a notocorda em cordados pequenos, nos parrudos vertebrados só foi possível com uma coluna óssea multiarticulada. Seus olhos, sendo muitas vezes grandes e tendo musculatura extrínseca, são uma verdadeira obra de arte natural. Claro, afinal, um olho grande para ser movido rapidamente precisa de forte ação muscular. Porém, caso os músculos fizessem parte da parede interna do globo ocular, deformá-lo-iam regularmente. Algo pouco adaptativo, pois arruinaria o foco das imagens nos momentos de maior estresse. A seleção natural, então,
brindou com a sobrevivência os descendentes dos primeiros vertebrados com musculatura externa aos olhos. Os vertebrados são cordados que, além de terem apenas um coração sistêmico, ainda dispõem de uma regulação nervosa de seu ritmo. Em outras palavras, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea dependem, nesses animais, dos estímulos do tecido nervoso. Neurotransmissores específicos, no caso, os liberados pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, reduzem os batimentos a uma frequência vital regular, enquanto que outros, liberados pelo sistema nervoso periférico autônomo simpático, aceleram os ritmos cardíacos, geralmente em resposta a um estímulo estressante. Sendo os vertebrados seres com relativa destreza e agilidade, afinal possuem características como a musculatura segmentar, a cauda pós-anal e as vértebras, locais onde se inserem diversos músculos, supõe-se que tenham como perceber a posição de seus corpos no espaço, capacidade assegurada, pelo menos quanto a dois eixos, um vertical e um horizontal, pela presença de pelo menos 2 canais semicirculares nas orelhas internas. Finalmente, a história dos vertebrados acomoda os eventos de surgimento de 2 órgãos até então inéditos, o baço e o pâncreas. O primeiro é um especializado e grande órgão do sistema linfático responsável pela produção e pelo armazenamento de linfócitos, células brancas de defesa produtoras de anticorpos, algo de grande serventia em grupos grandes e com vida relativamente longa. Já o pâncreas é uma glândula versátil, mista. Em sua função endócrina, atua liberando hormônios como a insulina, que estimula a captação celular de glicose, e o glucagon, também chamado de hormônio do jejum, por induzir a liberação de glicose a partir das reservas hepáticas de glicogênio. Além disso, também tem alto poder exócrino, secretando o suco pancreático no duodeno, uma mistura alcalina de enzimas diversas capazes de digerir vários carboidratos, lipídios e proteínas. Os primeiros vertebrados encontraram uma Terra bem diferente da que conhecemos hoje há cerca de 530 milhões de anos, ainda no Paleozoico, período Cambriano. Praticamente não havia vida fora d'água, e o único oceano batizado Iapetus era relativamente quente. Muitas algas, trilobitos e braquiópodes infestavam as águas, que formavam mares mais rasos na zona equatorial. Encontro com mixinoides. Seres bastante extravagantes, as feiticeiras são dignas de nota. Geralmente carniceiras, elas contam com um mecanismo de defesa surpreendente, a secreção de litros de muco, que dificulta as trocas gasosas branquiais de potenciais predadores aquáticos, tanto que são comida mais frequente de aves aquáticas que de outros peixes vorazes. Além disso, esses bichos alongados, que chegam a medir entre 50 e 120 centímetros, são capazes de dar um nó em si mesmos, e conforme propagam o tal nó no corpo, acabam exercendo um forte impulso capaz de libertá-los das mandíbulas de um inimigo, ou de permitir a abertura de um buraco em uma carcaça, dando acesso às suas vísceras. Suas exclusividades incluem as brânquias protegidas em sáculos internos e os 6 tentáculos táteis, úteis em ambientes turvos bentônicos. História dos Craniata. Em nosso retorno às origens, unimos-nos às feiticeiras ou mixinoides, naquela que pode ter sido aproximadamente nossa 240 milionésima avó. Juntos agora, nos reconhecemos como craniados e continuamos o regresso. Mas não antes de uma curiosidade sobre a classificação dos craniados e a natureza das ciências históricas. Até cerca de 40 anos atrás, os craniados eram classificados em 2 subgrupos, o dos agnatos, lamprés e feiticeiras, e o dos gnatostomados, vertebrados com mandíbula. Porém, com a sistemática filogenética, a classificação passou a adotar apenas grupos monofiléticos naturais, e dessa forma passou-se a abandonar o grupo agnata, porque as lamprés e feiticeiras não compartilham um ancestral exclusivo. E os 2 subgrupos dentro de craniata passaram a ser mixine e vertebrata, composto por lamprés e gnatostomados. Porém, a ciência felizmente não tem verdades invioláveis, ainda mais quando se trata das ciências históricas. Nos últimos 15 anos,
a análise de dados moleculares voltou a sugerir um retorno à classificação antiga, dado que lamprés e feiticeiras poderiam sim ser um grupo monofilético. Por enquanto, essa disputa ainda está bem indefinida, mas enquanto evidências são examinadas e reanalisadas, prefiro optar pela classificação apresentada nestas videoaulas, a de que Craniata é formado por Myxine e Vertebrata, como aparece aqui. Padrão dos craniados. Os diversos craniados surgiram em uma época bastante perigosa e desfavorável na Terra. Em águas abarrotadas de artrópodes imensos, poderosos e vorazes, com um armamento invejável formado a partir de um exoesqueleto duro, articulável e com apêndices, os cordados ainda viviam às mínguas, sobrevivendo como podiam, e ao que tudo indicava ficaria pior. Quando a velocidade e a furtividade aparentavam ser a única escapatória, nasceram dentre os cordados uns mutantes malfadados, com uma concentração óssea na cabeça, em princípio arruinando a hidrodinâmica daqueles animais. Uma visita à Terra no início do período cambriano, há mais de 500 milhões de anos, deveria revelar esses seres, chamados craniados, como potenciais aberrações fadadas à extinção. No entanto, como estaria enganado alguém que concluísse algo em princípio tão trivial sem saber do futuro? Essa armadura óssea pesada provou ser resistente o bastante para aguentar as investidas de seres como os temíveis Anomalocaridídeos e proteger alguns dos mais vitais órgãos, como os sensoriais e os do sistema nervoso central. Além disso, claro, com tamanha proteção, nada mais vantajoso que acumular tecido nervoso ali, apostando em uma alimentação suficientemente energética para nutri-lo. Junto ao crânio, então, houve uma pressão seletiva favorável para o desenvolvimento do encéfalo. Isso tudo explica, então, as demais exclusividades dos craniados, como os 5 lobos cerebrais derivados a partir de uma crista neural, tida por muitos como um quarto folheto embrionário. Além disso, como já foi dito, a pressão seletiva era fortemente direcionada para a tolerância às investidas dos predadores invertebrados. Por isso, talvez, fixou-se outra novidade: a multiestratificação da epiderme. Com várias camadas de células, além de existir maior proteção física, térmica e osmótica do meio interno, ainda há maior possibilidade para variação e especialização morfofisiológica. Em outras palavras, houve um possível aumento da capacidade de evolução, ou evolutibilidade. E uma última nota. Nesses animais, as fendas faríngeas estão mais relacionadas às trocas gasosas que à alimentação, filtração, ao contrário do que ocorre nos outros 2 grupos de cordados, os céfalocordados e os urocordados. Encontro com céfalocordados. Anfioxo é o termo usado para se referir em português aos céfalocordados, cujo nome científico aponta para uma de suas características exclusivas: a presença de notocorda até a extremidade anterior da cabeça. Além disso, outra marca de família dos anfioxos é a musculatura na notocorda, associando a resistência flexível da estrutura à capacidade intrínseca de contração, ampliando a eficiência das ondas de músculos segmentares. Essas adaptações todas estão relacionadas ao modo de vida desses animais. Embora discretos e relativamente pequenos, não chegando geralmente a poucos decímetros de comprimento, sua resistência e força axial lhes permitem uma ótima estrutura corporal para se enterrarem quase totalmente e ainda, com a cabeça exposta, conseguirem absorver e filtrar nutrientes em suspensão. Talvez por serem tão diminutos e terem baixa demanda energética, esses cordados são desprovidos de hemoglobina e células sanguíneas, diferentemente dos demais cordados. Ainda resta a dúvida se isso seria uma perda secundária ou se, na verdade, urocordados e craniados a teriam adquirido de seu suposto ancestral exclusivo. Aí está, só mais um temperinho na ainda muito debatida origem dos cordados. História dos Miomerozoa. O hipotético concestral miomerozoário seria o ponto de ligação entre a nossa peregrinação de craniado e a dos céfalocordados, dos quais acabamos de ouvir um pouquinho. Como você já deve saber, esses caminhos iniciais permanecem um tanto misteriosos, porque ainda estão sendo cruzadas e analisadas múltiplas evidências. É uma dor de cabeça para um problema simples. Entre urocordados, céfalocordados e craniados, quais 2 são os mais aparentados entre si?
Padrão dos miomerozoários. Seja ou não esse um padrão natural, ou seja, oriundo de ancestralidade comum, de um parentesco íntimo, os miomerozoários, ou seja, os anfíoxos e os craniados, compartilham algumas características de forma exclusiva. Delas, veremos apenas duas: a metameria, ou seja, a segmentação, e a presença de uma notocorda que não se limita ao abdômen e à cauda, prolongando-se até o tórax. Além da adaptação óbvia de sustentação ampliada pela maior porção do corpo contendo notocorda, a segunda adaptação, a segmentação, é uma característica que não surgiu apenas uma vez na história da vida na Terra, por isso insinuando-se como uma característica vantajosa. A metameria assegura a repetição de estruturas fisiológicas e morfológicas que podem não ser perdidas se alguns elementos tiverem problemas, e abre a oportunidade de especialização regional, resgatando a ideia do aumento de evolutibilidade. A metameria ou segmentação é evidente em todos os miomerozoários, tanto na fase embrionária quanto na adulta. Haja vista os arcos branquiais, os pacotes musculares, miômeros, as costelas, as vértebras e o esqueleto apendicular. Encontro com urocordados. E agora, acompanhamos o retorno dos urocordados, que também são chamados de tunicados porque são os únicos seres conhecidos na biosfera que apresentam um revestimento corporal chamado de túnica, uma estrutura resistente com um polissacarídeo semelhante à celulose. Além disso, esses animais apresentam, e mais claramente nos adultos, um tubo digestório em U, com o ânus espacialmente próximo à boca. Os mais conhecidos tunicados são as assídeas, embora os taliáceos e os larváceos expandam significativamente a diversidade morfológica e ecológica dentro dos Urochordata. Os tunicados são filtradores marinhos, no caso das assídeas, sésseis na idade adulta, e várias de suas espécies são coloniais. Esses seres geralmente enfrentam uma metamorfose que altera drasticamente sua morfologia, já que há uma tendência de desaparecimento da notocorda na fase adulta. Notocorda que, nas larvas, tende a se restringir à cauda. Geralmente são hermafroditas, o que diminui os desencontros reprodutivos, algo particularmente útil em seres com locomoção limitada. História dos Chordata. Vamos encerrando a jornada por aqui, nem que seja temporariamente. É claro que o percurso até a origem da vida continuaria tão empolgante quanto, se não mais, da que vivenciamos até então, mas digamos que cumprimos o objetivo determinado no roteiro inicial, lá na primeira aula, enquanto ansiávamos pelo encontro com os demais hominoides apenas. Nesse concestral cordado, que pode ter existido há mais de 550 milhões de anos, podemos, enfim, confraternizar com os nossos irmãos tunicados. Antes que pudéssemos revelar o que nós, miomerozoários, contemplamos na nossa peregrinação, os irmãos tunicados nos interrompem, suspirando e alegando que fomos os últimos a nos unir a eles, na rica viagem que fizeram. Conversa vai, conversa vem, e, mais uma vez, encontramos muitas similaridades, heranças de nossos longínquos avós. Consiga ou não adivinhar quais são, esses traços serão assunto para a próxima aula. Até lá, fique com os seguintes exercícios. Para lapidar e aprofundar seu aprendizado. Até a próxima.